Mas enfim, bom, pessoal, de novo um super prazer estar com vocês mais um ano, né, no NoSQL BR, sempre tentando manter essa comunidade brasileira, né, como o Otávio falou, a gente falou um pouquinho no início também, de comunidade para comunidade. Tá? Hoje, o que eu fiz aqui nessa minha entrada aqui na conferência, eu vou trazer algumas coisas bem relacionadas ao MongoDB 4.4, mas também a gente vai revisitar alguns conceitos que são super importantes a gente lembrar, né? Teve algumas perguntas sobre modelagem, sobre o Igor falou sobre esquema, né? E tal. Então a gente vai recapitular isso. E depois eu separei algumas das novas features, né, do MongoDB para a gente discutir um pouquinho, tá? Bom, aqui o Otávio já me apresentou, mas eu sou Mongo Champion, sou um dos membros fundadores, é um programa novo de reconhecimento da MongoDB para profissionais que interagem bastante com a comunidade, que tem um certo conhecimento na ferramenta, né? Também sou MVP da Microsoft na categoria de Data Platform, né? Sou MongoDB Certified Trainer, Certified como Developer. Tenho a Cluster Consultoria, né? Como a gente já falou, é uma consultoria voltada para bancos de dados não relacionais, tá? Aqui estão os meus contatos, aqui também tem QR Code, lá no LinkedIn eu concentro os meus posts, né? Então tudo que eu escrevo vai estar lá também, tá? Tem o meu Twitter aqui também, que a gente compartilha algumas informações, tá bom? Então me sigam ali, pinguem nas mensagens, fiquem à vontade, ok? Bom, só para dar um panorama, o Igor pegando, foi bem legal, que foi um dos últimos slides dele aqui, mas o que é o NoSQL hoje, né? E eu separei os principais bancos de dados que a gente tem em cada família, nessa que o Igor estava falando, né? Então, começando pelo mais simples, a gente tem o Redis, né? Depois a gente tem ali o Redis na família de chave-valor, né? O Cassandra Column Family, que inclusive é a próxima palestra aí com o cara do Cassandra, né? O criador, né? Tem o MongoDB na classe de Document, né? E o Neo4j na classe de Graph. Tá? Então, basicamente, a gente tem aí essas quatro principais, ou digamos que são as quatro iniciais, né, do movimento de NoSQL, né? E cada um tem a sua aplicação para um cenário mais adequado, né? A gente vê, por exemplo, o Redis muito usado no começo para cache de aplicação. Hoje a ferramenta evoluiu de uma forma muito grande que você tem N outras aplicações que não sejam só o cache, né? Assim como os outros bancos de dados, né? Por exemplo, o Neo4j, o Jonathan vai falar também, antifraude, questão de relacionamento, recomendação, enfim. Né? E a gente tem também a proposta da Microsoft, que é o Cosmos DB, né? O Igor tinha um slide ali prontinho para ele. E hoje a gente tem, atualmente, né, mais de 225 bancos de dados NoSQL, né? Então, assim, dentro de cada classe, eu tenho lá, na classe chave-valor, não tenho só o Redis, eu tenho N outros, né? Na Column Family também não tenho só o Cassandra, MongoDB e Neo4j nas suas classes respectivas, né? Então você pode, não gosto do nome do MongoDB, né? Eu vou usar o HeavenDB, tá? Então ela é um banco de dados da classe de documento que tem as suas propriedades, né? Diferentes. Então é sempre bom a gente conhecer um ou outro para ver qual que é dentro de cada classe, qual que pode ajudar a melhorar ali a nossa aplicação, tá? Aqui também tem um ranking rápido do dbengines.com. Esse cara, ele mede, ele tem umas métricas, né, de uso dos bancos de dados por atuação em comunidade, perguntas em fóruns, enfim, eles têm uma métrica, né? Hoje eles estão ranqueando aí 360 bancos de dados ou sistemas de bancos de dados, né? Esse ranking é de novembro agora de 2020. E eu fiz questão de deixar os 11, porque até pouco atrás quem ocupava
a 11ª posição era nosso amigo Cassandra, né? Que estava perdendo para o Microsoft Access, né? Mas ele conseguiu se recuperar aí nos últimos... no último mês, na verdade, né? Mas o que esse ranking mostra para a gente aqui também? Que dos 10 bancos de dados mais utilizados do mundo, 4 deles já são NoSQL, né? Então é uma coisa que eu sempre reforço. NoSQL não é mais uma modinha, não é uma onda que veio, passou e agora tem outra tecnologia. Não, elas estão amadurecendo, as ferramentas vêm ganhando mais corpo, né? E aí a gente tem essa evolução aí, tá? O MongoDB especificamente, ele é o banco de dados NoSQL mais utilizado do mundo, né? Ou como eu sempre costumo brincar também, o mais mal utilizado do mundo, porque a gente vê vários ou alguns absurdos de modelagem e tal, né? Que às vezes não, na verdade, em alguns casos não foram pensados direito e o banco não está dando a performance adequada, enfim, né? Então eu costumo dizer que é o mais mal utilizado do mundo, né? Mas a gente tem ali aqui, Leandro, sim, que fala que assim, Leandro, popularidade não é qualidade, do contrário, o Fusca seria melhor que uma Ferrari. quem é o Otávio Santana que comentou? Um beijo para você, viu, Otávio? Tá certo. E assim, de novo, voltando para o nosso ranking, dos 10 mais utilizados do mundo, 4 já são NoSQL, tá? Então é sempre bom a gente ter esses caras aí em mente, ok? E aí, falando especificamente do modelo de documento, Document Store, Document Model, né? O que é isso? Então, tem um slide aqui que mostra o que é um documento MongoDB, tá? Isso aqui, quem já viu algumas palestras minhas aí, já deve estar acostumado com essa figura, mas ela exemplifica muito bem o que a gente pode ter de variedade de dado, e uma coisa que eu gosto muito do MongoDB é justamente você poder fazer a agregação de informações, né? Num único documento e ter uma resposta rápida para aquilo que você está buscando, né? Então, nesse caso, é um trabalho que eu fiz com a base de dados de candidatos, né? Eu agreguei as informações ali por blocos, né? Então, vocês podem ver que ele tem ali 2 principais subdocumentos, né? Dentro desses subdocumentos, a gente tem os atributos, né? E a gente tem também outros subdocumentos, então a gente vai aninhando e colocando mais dados ali que sejam pertinentes e que tenham, que gerem, né, essa necessidade, né? E também demonstra a variedade de tipos que a gente pode ter, né? Porque muitas vezes o pessoal começa a utilizar o MongoDB e está usando, gravando tudo como string, não está usando, por exemplo, o campo isodate ali, né? Por mais que aqui a gente esteja vendo um JSON, a gente sabe que o MongoDB ele estendeu o JSON para um binary JSON, né? Então ele estendeu também os tipos, então ele criou alguns tipos a mais que o JSON original não suporta, né? Mas o binary JSON suporta. Então a gente tem esse é um exemplo claro aqui do isodate, né? Então a gente consegue ter essa variedade de campos e tipos, né? De formas de como eu vou usar a minha informação, deixar a minha informação mais preparada para ela ser exibida e consumida pela minha aplicação, né? Sempre pesando, né? O que eu quero ter aqui? Vale a pena eu duplicar esse dado, colocar ele mais estruturado num ponto e menos estruturado do outro, né? Então, tudo isso a gente tem que pesar. Mas esse aqui é um documento MongoDB, tá? Para quem está começando agora, nunca viu. E a gente também tem a terminologia. Tinha um slidezinho também que o Igor ia mostrar. Nos bancos de dados relacionais, a gente tem lá as nossas bases de dados, né? No MongoDB também a gente vai ter. Em cima disso, a gente tem ainda as instâncias, né? Eu tenho uma instância de MongoDB que pode conter N bases de dados, tá? E a gente chama ela de base de dados também ali no MongoDB. A minha tabela do banco de dados relacional ela vai virar uma coleção, né? Então, onde eu vou gravar os meus dados, eu já não chamo mais de tabela, vou chamar de coleção, né? Um registro, uma linha,
da minha tabela, ela vira um documento, que é esse documento do slide anterior, né? Que eu tenho toda aquela estrutura de dados ali, agregada ou não, né? Mas ali estava bem agregado. Então, um registro, uma linha da minha tabela vira um documento. E uma coluna vai virar um atributo, né? Então, eu tenho a minha linha, que vão ter várias colunas, eu vou ter, fazendo esse paralelo, vários documentos e os atributos dentro dele. Tá? Uma coisa legal que a gente vai falar já já, que é sobre esquema, o esquema ele não é da coleção, ou da collection nesse caso. O esquema ele é do meu documento. Né? Então, eu posso ter na mesma coleção documentos que têm um esquema diferente de outros. Tá? Esse também é um paradigma muito legal do MongoDB. Né? Falando também sobre modelo embedado e modelo linkado, ou modelo agregado e modelo linkado, isso sempre gera algumas dúvidas, né, de como a gente vai fazer e como que a gente vai modelar. Não existe uma receita de bolo, né? Eu sempre digo que a gente precisa pensar sempre de como que a minha aplicação vai consumir ou como que minha aplicação vai escrever aquela informação, né? Mas também uma coisa que sempre dá certo aqui para mim é, se aquela informação ela não tem sentido ficar fora, né? Por exemplo, aqui nesse caso, pedidos, eu sempre vou ter um cliente que fez aquele pedido. Então, com certeza, consequentemente, eu posso colocar os pedidos dentro do meu documento de cliente, né? A única coisa que a gente tem que pensar também no MongoDB e pesar é justamente o quanto que esse subdocumento vai crescer, né? Porque a gente tem um limite de 16 MB por documento no MongoDB, não é por coleção, é por documento. Né? Então, um documento ele só pode ter 16 MB, né? É muita informação, tá? Mas eu já vi em alguns casos isso estourar e a gente teve que fazer uma outra abordagem, né? E aí, qual que é a outra abordagem? Trazer para o modelo linkado, tá? Uma outra dúvida que sempre surge é, isso é uma configuração do MongoDB, eu tenho que dizer para ele que eu estou usando embedado ou que eu estou usando linkado? Não, isso é do seu modelo de dados. Né? Você vai fazer o teu modelo e vai fazer aquela inserção, aquela escrita, né? Ou no modelo embedado ou no modelo linkado. Tá? A única preocupação que a gente tem que ter quando a gente usa um modelo linkado é que o MongoDB não tem integridade referencial. Ou seja, ele não vai checar se aquele valor que eu estou gravando numa collection existe na outra que eu estou linkando, porque isso é de responsabilidade do desenvolvedor. Tá? Então, assim, grandes poderes por conta do esquema, por conta da facilidade, vem grandes responsabilidades, né? Já dizia o tio Ben do Homem-Aranha. Então, a gente tem que pesar sempre isso. A gente não tem integridade referencial, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, tá? Bom, falando um pouquinho de modelagem, a gente precisa balancear, né? A gente precisa entender como que a nossa aplicação vai funcionar, né? A necessidade da minha aplicação, né? E olhar também quais são as características do nosso engine de database, né? Ou seja, do banco de dados que eu estou utilizando. Ou seja, se eu tenho a característica de ter modelo ou informações bastante agregadas e tal, vale eu usar o MongoDB. Né? Agora, se eu vou ter um montão de relacionamento, eu vou precisar fazer queries mais complexas e tal, vale eu utilizar o modelo Graph, um Neo4j da vida. Né? Tá? Então, eu tenho que pesar isso também. E quais são os padrões de acesso desses meus dados? Né? Então, esses são os 3 principais pilares que eu classifico. Né? Você olhar as necessidades de aplicação, depois olhar quais são os bancos de dados que você tem disponível e quais são os padrões de acesso a esses dados. Tá? Considerar também como que esses dados vão ser utilizados, né? Como que vão ser as nossas queries, se eu vou ter muito update, como é que eu vou processar o meu dado, né? Porque muitas vezes você tem uma aplicação que você já tem um banco de dados legado. Como é que você vai trazer isso para o novo banco de dados, né? Então você tem que pesar isso também, considerar como que a aplicação vai usar esses seus dados, tá?
E aí a gente tem a questão do esquema flexível, né? Por default, o MongoDB ele é schemaless, ou seja, ele é um cara que ele não tem um esquema rígido. Você não tem aquela formalidade, por exemplo, de um create table, né? No SQL Server, por exemplo, eu tenho que dar um create table, passar quais são as colunas, o tipo daquelas colunas, o tamanho, né? Deixar o meu esquema ali. Então ele tem um esquema rígido, né? E às vezes para fazer mudança nesse esquema, a gente leva um tempo considerável, porque eu tenho que analisar todo o impacto e tal, né? No MongoDB, isso é muito mais fácil, mas como o Igor também ressaltou, a gente tem que tomar cuidado com a nossa governança dos dados, né? Então, o que é os documentos, como eu falei, né? Os documentos, o principal pilar ali do esquema flexível é que uma mesma collection, ela não precisa ter, na verdade, assim, os documentos que estão numa mesma collection não precisam ter os mesmos campos ou o mesmo data type desses campos, né? Então, eles vão ser diferentes entre os documentos da mesma collection. Isso é o primeiro pilar do schemaless, né? E o outro é que, quando eu mudo um tipo de dado, por exemplo, eu não vou estar fazendo isso para a coleção inteira. Eu vou estar fazendo para aquele documento em específico ou para um range de documentos, né? Então, eu quero alterar aqui... obviamente, se eu der um update lá sem where, que a gente consegue fazer, ele vai alterar isso para todos os documentos, né? Mas ele não necessariamente vai fazer isso para a coleção, porque depois, se a aplicação, eu mudei o tipo, eu troquei um boolean por um inteiro, né? Fiz o meu update do lado do banco de dados. Se a aplicação continuar mandando o booleano, ele vai gravar booleano mesmo assim. Tá? Então, esse é o outro paradigma. Quando eu faço um update, né, ou quando eu troco, eu não troco para coleção, eu troco para o meu documento. Ok? Aqui a gente tem mais um exemplo de dados embedados, né, que é justamente aquilo que a gente viu lá atrás naquele meu primeiro slide, eu tenho aqui o meu underline ID, que é um object ID, eu tenho o nome do usuário, que é uma string, e eu tenho dados de contato, que eu posso ter um telefone, um e-mail, um endereço, né? Ele está dentro de um subdocumento, tá? Aí eu tenho também um outro campo, que é o tipo de acesso, né, desse usuário, onde eu tenho mais informações ali, que seria o nível e o grupo a que esse cara pertence. Então, ao invés de eu fazer um modelo normalizado, separando isso em tabelas, né, no modelo relacional, ou em várias collections, eu utilizo o modelo embedado. Tá? Teve uma pergunta durante a talk do Igor, que era sobre lookup, né? Para a gente fazer os joins, né? Aí eu vou falar aqui mais relacionado com o MongoDB, né? Existe sim o lookup, né? Que é uma forma da gente juntar os dados de duas coleções, né? O lookup, desde o seu lançamento, ele foi evoluindo, né? Antes ele era simplesmente um left join, né? Comparando assim, ele era um left join quando ele saiu. Hoje já não, hoje ele já está mais evoluído. Eu posso usar operadores de agregação dentro dele e fazer junções muito mais elaboradas do que eu tinha em algumas versões anteriores, né? O problema disso é que a engine do banco de dados, né, a engine do MongoDB, ela não foi feita para isso, né? Nos bancos de dados relacionais, a gente tem a garantia dessa performance pela álgebra relacional, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um lookup dentro do MongoDB ou um join dentro do MongoDB, justamente por conta disso, né? A engine, ela é diferente, né? Não estou dizendo que você não possa utilizar, pode utilizar, mas a gente precisa pesar muito bem como que a gente vai fazer isso, tá? Bom, eu falei que a gente não tem integridade relacional, então como é que eu vivo sem as minhas constraints, né? Justamente o caso, a gente pode pegar um gancho ali com o join, né, ou o lookup. Imagina que eu tenho esse meu modelo relacional e eu simplesmente pego esse modelo
e jogo para dentro do MongoDB. Eu vou ter a minha coleção principal, que seriam posts, a minha coleção de comentários e a minha coleção de tags, né? Todas essas duas tabelas aqui, né, ou essas duas coleções, elas estariam vinculadas aqui através do ID de posts, que eu tenho aqui o post ID, fazendo a referência, e aqui o post ID, tá? Se eu jogo exatamente esse modelo para o MongoDB, o que vai acontecer? Eu posso ter um comentário de um post que não existe, ou eu posso ter uma tag de um post também que não existe, né? E aí, por que isso pode acontecer? Porque o banco não vai checar isso, ele não vai ter essa integridade, tá? Então, esse é um dos principais erros de modelagem, né? Ou trazer tudo do relacional do jeito que está e tentar burlar ali fazendo essas junções e sem se preocupar do lado da aplicação para garantir essa qualidade da minha aplicação, né? Então, qual que seria uma saída para isso? É trazer tudo para o mesmo documento, né? Onde eu tenho aqui os dados lá da minha coleção ou da minha tabela de posts, eu tenho aqui num primeiro nível, os meus comentários, como pode ser um para muitos, a gente já vai falar sobre isso, eu trago para dentro de um array de subdocumentos, tá? E as tags, elas viraram um array de strings, tá? Nesse caso, eu vou garantir que eu não vou ter um comentário de um post que não existe. Por quê? O comentário está dentro de um documento já existente, tá? E aí a operação de inserir um comentário não é mais um insert, é um update num documento já existente. Tá? Então, assim, você vê que tem alguns paradigmas que a gente vai quebrando ao longo do que a gente vai vendo, tá? Legal. Então, Bom, voltando um pouquinho. Então, aqui é só para a gente fechar essa parte de constraint, né, ou integridade referencial, né? Transações, né? Também teve algumas perguntas. Onde eu devo usar o relacional ou não relacional, enfim, né? Eu acho que um dos principais pontos que quando você vai fazer uma escolha entre um banco de dados relacional e o MongoDB, né? Falando para ser muito específico aqui, não abrir muito o leque para uma discussão muito ampla, é justamente essa questão de transação, né? Quando eu não, até a versão 4.0 não tinha nenhum tipo de garantia ou de transação dentro do MongoDB. Então eu tinha que ter algumas coisas do lado da minha aplicação. Eu tinha que reestruturar essa minha aplicação, né? Implementar do lado do software e também tolerar algumas operações. O que seria a tolerância, né? A tolerância no nível de consistência, né? Porque a consistência vai ser eventual, enfim, tá? E a partir da versão 4.0, o MongoDB introduziu transações, tá? Mas esse é um slide que eu sempre gosto de deixar, que isso aqui é um trecho extraído da própria documentação da MongoDB, dizendo que em alguns casos ali, né, ou na maioria dos casos, né, o uso das transações vai ocorrer numa degradação de performance, né? Então, se você está usando muito transação, se você precisa usar muita transação, você tem um problema de modelo ou você precisa de um outro banco de dados, né? Então, use com moderação, né? Talvez o Otávio depois comente, mas a gente, esses dias mesmo, estava discutindo sobre um relatório da Jepsen, né, que fez sobre essas questões de transação no MongoDB e teve alguns alertas ali, depois eu posso até compartilhar com vocês esses relatórios, mas assim, para usar com muita moderação, tá? Esses dias eu estava, acho que, falando, não sei se, acho que foi no Motu que a gente fez a semana passada, que perguntaram transações. Eu falei, olha, se for para eu fazer uma transação agora, eu vou ter que abrir a documentação do MongoDB, porque não é uma coisa usual, né? Então a gente precisa usar com muita moderação. Ok? Tipos de relacionamento, né, que a gente pode ter, né? Dentro do nosso banco de dados do MongoDB, os dados, eles exigem algum tipo de relacionamento. Então, como é que a gente traz e modela isso olhando para o modelo agregado, né, para o modelo MongoDB? A gente utiliza alguns recursos. Por exemplo, se eu tenho um relacionamento que é de 1 para 1, eu vou trazer o meu dado, que estaria numa outra tabela ou numa outra coleção, para dentro do meu
documento através de um subdocumento. Né? Então, por esse exemplo aqui, se o meu cadastro de cliente tiver um endereço só, uma relação de 1 para 1, um cliente, um endereço, eu utilizo um subdocumento. Coloquei ali, resolvi meu problema de 1 para 1. Tá? Agora, se o meu cliente tiver mais de um endereço, o que é muito comum, eu utilizo um array de subdocumentos. Tá? Aí, se vocês notarem, aqui ele está com address no singular, e aqui ele está com addresses, né, no plural ali. Isso aqui também não tem nenhuma diferença para o MongoDB, mas como eu tenho toque para algumas coisas, eu coloco. Se é para um, é no singular, e se for para muitos, é no plural. Tá? Então eu utilizo ali um array, trazendo e simulando ali o meu relacionamento de um para muitos. Tá? E o muito para muitos, ou pouco para poucos, né, a gente pode fazer também através de arrays. Mas nesse caso, a gente tem que lembrar de novo também da nossa integridade referencial. Então, por exemplo, aqui eu teria uma coleção de autores e no outro lado eu teria uma coleção de livros, né? Onde eu tenho todos os dados do meu autor e eu tenho um arrayzinho aqui de livros que vai ter um ID que relacione com ele, com a outra coleção, tá? Mas isso é um relacionamento lógico que vai ser feito pelo lado da aplicação. Né? Sempre eu gosto de reforçar isso. Não existe integridade referencial, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ok? Bom, beleza. Otávio, tem alguma pergunta aí? Alguma coisa relevante só para a gente passar para essa segunda parte? Alguma coisa? Não? Opa, Leandro. Cara, tem muita pergunta. Te deixa pro final, cara. Beleza, Ou você quer fazer então, agora? Não, vamos lá. Vamos tocar, a gente faz o final. Acho que eu tô com... Tá indo bem. Bom, então, antes da gente entrar nessa parte de novas features, só também para quem está tendo um primeiro contato ou tem alguma dúvida também sobre deploy do MongoDB, eu trouxe aqui um exemplo simples dos dois tipos de deploy que a gente tem. Na verdade, a gente tem o standalone, que não é um deploy recomendado para ambientes produtivos, né? Ou seja, eu posso instalar na minha máquina e usar ali tranquilo, né? Agora, quando é produtivo, eu preciso ter no mínimo um réplica set, tá? O réplica set, ele o modelo de replicação onde eu vou ter a alta disponibilidade e a durabilidade também do meu dado, garantida, né? Ou, de certa forma, garantida. Onde eu tenho um nó primário que centraliza todas as minhas operações de escrita e eu tenho os meus nós secundários que vão ter os mesmos dados do primário uma hora, né? Uma hora por quê? Por conta da consistência, né? Ele vai escrever primeiro no primário e aí depois ele vai replicar esse dado para um secundário, né? Hoje, o default é a escrita que a gente tem lá, que é o write concern de 1, ou seja, ele vai inserir só no primário e vai me retornar para a minha aplicação, mas como eu posso ter os níveis de consistência de acordo com a minha aplicação, eu posso dizer para ele que eu quero um nível de consistência de um write concern majority, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui de cluster com 3 nós, ele vai escrever no meu primário, vai mandar essa informação para um dos meus secundários, e quando a informação estiver aqui gravada, garantida, aí sim ele vai devolver para a minha aplicação. Né? Mas o que isso impacta? Performance, né? Porque ele vai precisar esperar o dado replicar. Né? Então, só que isso é muito bem flexível em todos os drivers suportados pelo MongoDB, né? De todas as linguagens de programação. Isso eu indico para ele na hora da minha requisição. Tá? Então, o réplica set, um ponto único de escrita, e eu posso também usar os meus secundários para leitura. Não é uma feature que a MongoDB incentiva, né, ou divulga para isso, mas eu posso também escalar alguns ambientes para leitura. Tá? Se eu quiser escalar escrita, aí eu vou para um outro modelo, que é o modelo que a gente chama de sharding. Né? Eu tenho uma infraestrutura um pouco mais complexa, com mais servidores, mas eu consigo escalar os pontos ali de escrita. Tá? Também teve uma pergunta, relembrando, só recapitulando as perguntas aqui. Alguém perguntou se o Mongo podia fazer ativo-ativo. Se eu entendi bem o que ele quis dizer, a gente faz o ativo-ativo através de sharding. Né? Só que, no meio disso daqui, eu tenho uma shard key, ou seja, o dado que está no shard A
não está no shard B, tá? Eu escalo a minha leitura, mas os dados eles estão segregados, tá? Então, por isso que a gente sempre usa um réplica set dentro de cada shard, porque se um nó cair, outro vai assumir, e aquele meu dado que está segregado naquela partezinha ali do shard A, ele não vai ficar inacessível, ok? Então, assim, vocês veem que a infraestrutura aqui já complica um pouco mais, tá? Então, réplica set é quando eu tenho um único ponto de escrita, e o sharding eu consigo escalar a minha escrita aqui, tá? Bom, eu separei a 4.4, ela veio com bastante feature nova, tá? E eu separei alguns pontos principais. Então aqui é um slide que retrata aqui desde a 3.4 até a 4.4, quanto de funcionalidade que o MongoDB ganhou aí ao longo dos anos, né? A 3.4 foi lançada em novembro de 2016 e a 4.4 foi agora em julho de 2020. Tá? E eu separei algumas dessas features que eu achei bastante interessante para a gente comentar um pouquinho, tá? Bom, a primeira delas é o que eles chamam de refinable shard keys, né? Ou shard keys que podem ser refinadas, né? Antes eu não tinha a possibilidade de mudar a minha shard key. Né? Isso foi introduzido na 4.2 e agora eu consigo. Imagina que eu tenho uma shard key lá por ID do cliente, né? Então ele está lá trabalhando no meu sharding, eu quero incluir mais um campo nessa shard key. Eu consigo alterar isso. Então, eu vou fazer agora por ID do cliente e estado do Brasil, né? Ele vai refinar a minha shard key. Eu já consigo fazer isso em tempo de execução, tá? Hidden indexes. Esse eu achei um recurso muito interessante que você pode esconder, né, ou desabilitar um índice para ele não ser considerado no seu plano de execução e você analisa o impacto desse cara nas suas queries, né? Isso é legal porque você não exclui o índice, né? E se você vê que teve um impacto negativo, você pode simplesmente deixar o índice trocar de hidden para visível, que ele vai voltar a utilizar e eu não vou precisar recriar o meu índice, tá? Outra coisa é a simultaneidade, né, de indexação. Até a versão 4.2, o índice que eu criava lá no meu réplica set, se eu desse um comando de create index no meu primário, ele ia primeiro criar no meu primário e depois ia replicar esse índice para os meus nós secundários, tá? A partir da 4.4, agora quando eu dou esse comando no meu réplica set, o índice ele vai ser criado de forma paralela nos meus nós secundários, tá? E isso vai garantir uma melhor uma maior rapidez ali quando eu tiver que acessar o dado se eu estou usando uma leitura nos secundários, tá? O índice já vai estar lá criado, tá? Mirror head reads, né? Ou leituras espelhadas, enfim. Isso daqui é um warm-up que o MongoDB vai fazer para os secundários elegíveis, tá? O que é um secundário elegível? É um secundário que pode se tornar um primário, tá? Geralmente, se eu tiver um failover, né? Eu perdi o meu primário e ele ter que um secundário assumir o meu cluster, isso pode levar um tempo para o dado que é quente ou o dado que estava sendo mais utilizado no primário subir para a memória e ele vai ter um tempinho ali de atualização, né? Com esse recurso, agora o MongoDB já olha para todos os membros que são elegíveis e vai deixando esse cara mais aquecido ou menos aquecido. Isso é em formato de percentual também, né? Porque senão eu posso afetar a performance dos meus secundários, tá? Mas eu posso dizer para ele, eu quero que ele fique em 30% dos dados que estão no primário de forma quente. Né? Eu quero que ele fique com 70%. Isso tudo a gente consegue configurar. É um recurso bem bacana. Tá? Resumable Initial Sync. Né? Esse era uma grande dor que a gente tinha se acontecesse um problema durante a inicialização, a primeira inicialização de um nó.
né? Eu coloquei mais um nó no meu cluster, ele precisa ter os dados replicados, esses dados precisam ser replicados, né? E se tivesse algum problema, uma queda de rede, uma falha ali durante a comunicação, esse initial sync, ele era zerado, né, no nó que estava sendo replicado, e começava do zero de novo, né? Então imagina, eu estou lá, tenho 1 tera de dados, ele está lá em 900 GB, está quase acabando, deu um problema. Ele vai começar do zero até a versão 4.2, né? A partir da 4.4, ele consegue guardar um ponto e consegue continuar a partir desse, tá? Então esse é bem bacana também. E o que eles chamam a retenção do uplog baseada em tempo, né? Era sempre um recurso que dava um trabalhinho para explicar, às vezes, nos treinamentos, que o uplog ele é definido em tamanho, mas ele é consultado por tempo, né? Então eu tenho lá 50 GB disponível de uplog e o quanto que isso... Leandro, alô? Pessoal, essa é uma oportunidade de você reunir suas perguntas. O Leandro visivelmente sofreu um problema técnico, mas vamos que vamos, né? Enquanto ele não retorna, tem algumas perguntas que eu posso responder. Obviamente não vou ser o Leandro em termos de conhecimento, né? Espero que nosso Mongo Champion chegue logo. Mas o Renato pergunta, né? Quais seriam as vantagens e desvantagens de contratar um serviço tipo Atlas, em vez de instalação in-house, seja cloud ou não? Na minha humilde opinião, tá? Não é apenas o requisito de cloud que nós estamos falando. Temos que pensar também, sobretudo, no know-how, né? A gente vive em conferências, a gente participa de várias conferências, se lida com várias conferências, e é muito legal a galera usar, sei lá, Kubernetes, usar Docker, todo esse tipo de coisa, né? Boa pergunta, né? E o grande ponto é, cara, backup, atualização de banco de dados, todo esse tipo de coisa, geralmente a galera não fala, né? Existe uma complexidade muito grande em se lidar com esse tipo de coisa. Então, assim, eu particularmente, vou deixar o Leandro falar, eu acho que esse database data service é o futuro, sendo bem sincero, assim, em termos de redução de complexidade. Pessoal, desculpa, aconteceu alguma coisa aqui na minha internet e eu não vi até. Provavelmente eu já tinha finalizado aqui a questão do uplog, tá? A gente vai falar, Renato, sobre alguma coisa. Eu acho que eu tenho algum tempo aqui, tá? Vamos lá. Se eu tô compartilhando um 4G, qualquer coisa, vocês me avisem se ficar muito ruim, por favor. Tá? Bom, continuando aqui, aí na parte de DB as a Service, que era justamente o que o Otávio estava comentando agora aqui, que é o MongoDB Atlas, a gente também teve várias outras features implementadas aí, que primeiro deles foi o Autoscale em GA, né? Ele estava em beta até a versão anterior, né? Então você tem um cluster que ele usa modelos preditivos para fazer a sua escala tanto para cima quanto para baixo, né? Então, se ele vê que se você tem algum dado que é sazonal, uma operação que seja sazonal, ela pode escalar para cima, depois parou, ele vai escalar para baixo também, tá? E eu posso limitar até quantos tiers eu quero subir, tá? Ele também tem Index e Schema Recommendations, né? Ele também vai analisar o teu esquema, vai analisar os teus índices e vai surgir recomendações, né? Não é para sair criando lá o Missing Index, né? Como o nome de índice, mas ele vai te dar essas recomendações também, e é um serviço que é bem legal, tá? O Atlas Search também foi para GA. O Atlas Search, ele é um serviço baseado no Lucene, de indexação dos dados, né? Então, você pode fazer ali consultas
baseadas no mesmo esquema do Lucene, do Elasticsearch, com esse serviço do Atlas Search. Tá? O Atlas Online Archive, que ele deixa em storages mais lentos os dados que não é tão acessado, tá? Então eu consigo poupar uma graninha ali através do Online Archive, tá? Então esses são os recursos aí do MongoDB. E um negócio que eu estou utilizando bastante para o Atlas, né? Tem alguns clientes que estão fazendo esse movimento para a nuvem, usando o DB as a Service, é o MongoDB CLI, que é uma ferramenta que eu gosto muito da tela preta, né? Você consegue automatizar muitos dos seus scripts no MongoDB Atlas, ou quem usa o Enterprise Advanced também consegue utilizar no Ops Manager, e você fazer programações ali, né? Subir cluster, atualizar cluster, e funciona muito bem, muito legal. Tem uma talk minha que foi agora no VS Summit, que foi sobre isso, né? Depois eu vou disponibilizar. Então, tem esses recursos aí a partir da versão 4.4 aí no MongoDB Atlas, tá? E para quem não conhece, o MongoDB Atlas é o serviço de DB as a Service da MongoDB, né? Ele aqui, esse QR Code já leva lá para a página de cadastro do Atlas, não precisa de cartão de crédito, ele te dá um free tier. Free tier é bem pequenininho, mas se você quiser testar alguma coisinha ali, ter o primeiro contato com o MongoDB, já vai te ajudar bastante. Hoje ele é cross-provider e cross-region, ou seja, também teve um recurso agora que eu posso ter parte do meu cluster no Azure, parte do meu cluster no AWS e parte do meu cluster no GCP, tá? Então eu posso ter essa resiliência a mais aí. Não precisa, que eu falei, não precisa de cartão de crédito, e você sai utilizando esse cara aí para fazer o teu teste, o teu modelo, tá? Para finalizar, a gente tem também no Azure Cosmos DB, né, que você utiliza ali você escolhe qual é a classe que você vai usar e vai usar uma API ali por trás para simular o seu NoSQL, né? Também você tem uma camada, tem um free tier, né? Você tem também o Redis Cloud, que também tem um free tier, então isso aqui é da família de chave e valor, esse QR Code também leva para lá. Também ele é multi-provider, então você pode selecionar ali e colocar na nuvem que você quiser, tá? A gente também tem o DataStax Astra, que é o do Cassandra, né, do Column Family, também tem um free tier, o QR Code leva para lá, né? Ele também é multi-provider, né? Você pode escolher também. E o Neo4j Aura, né? Que é o único cara que não tem um free tier, né? E também ele não te diz aonde que vai ficar esses dados, onde esses dados vão ficar hospedados, ou qual provedor de cloud que vai ficar hospedado. Você só escolhe a região, tá? Então, você tem em todas as classes ali de NoSQL, você pode sair utilizando sem fazer o deploy de servidores, usando o DB as a Service, né? Que era justamente quando voltou, foi esse gancho aí que estava acontecendo ali com o Otávio, tá? Vamos lá? Dúvidas, questões? Tem muita pergunta? Tem tempo? Tem tempo ainda, né? Cara, você pode usar até meu tempo, cara. Sou tão legal. O João Tavares perguntou, né? Existe alguma forma de incluir restrições a nível de documento para que o documento atenda a certos padrões? Ou realmente o esquema é totalmente flexível e esse controle é de responsabilidade do dev? Você consegue colocar o que a gente chama de schema validation, tá? Eu só não vou me lembrar qual é a versão anterior, mas como a gente apresentou ali a 3.4, a 3.4 já tinha esse suporte, né? E ela vem evoluindo. Então você tem ali, você consegue colocar um esquema JSON e manter isso para ter esse certo padrão, tá? Mas por default, o MongoDB é schemaless, né? Então, você tem que dizer para ele, essa coleção, os documentos precisam ter o mínimo disso daqui
para funcionar ou para entrar ali num certo padrão, tá? O Felipe pergunta, não entendi essa parte de deixar em outras cloud. Pode deixar secundário em outra cloud? Seria isso? Isso, pode sim, tá? Ali, Felipe, né? O Felipe, no DB, no MongoDB Atlas, você tem tanto o deploy de réplica set quanto o deploy de shard, né? Então, falando de um réplica set, os secundários podem ficar em outra cloud, tá? Opa, o Renato deu um olá. Lembrando que o Ah, Renato estará aqui amanhã para dar a palestra amanhã. dele. E tem uma pergunta do Renato. Leandro, para bancos de dados muito grandes, ele fala aproximadamente 1 tera, quais estratégias de backup você costuma utilizar? E para community, para E para ajudar ele. community? Cara, essas discussões sempre vêm, né, cara, quando a gente fala de backup, né? Cara, backup, quando você fala principalmente de community, você tem algumas restrições, né? Geralmente, o que eu faço? Eu tiro um nó do cluster e faço o backup naquele nó, né? Mas dependendo do tempo que o backup usa ali para fazer tudo isso, eu posso atrasar muito aquele meu nó e aí vai gerando um monte de outros problemas, né? Mas a estratégia mais utilizada assim por mim é tirar um nó e fazer o backup daqui, né? Hoje, você já consegue fazer. Antes você tinha restrições no MongoDB que poderiam impactar as leituras, né, daquele nó, enfim. Mas hoje você já pode fazer um backup sem tirar o nó também do cluster, né? Em alguns clientes eu já implementei essa forma que a gente fazia tirando o nó, né? Agora ele já está fazendo sem tirar o nó do cluster sem problema. Você tá no mudo. Você tá no mudo. Sempre quando for falar, tira no mudo, tá? É uma Isso. boa dica. Exato. O Fábio, ele fala, né? Ele fala do esquema validation. 3-2, Começa a né? partir Começa da no 3-2. 3.2, isso. Legal. O Attila, ele fala, né? Mesmo com índice de data, as operações de between se tornam muito pesadas com o crescimento de uma coleção. Existe sugestão para caso de filtro que envolvam datas? Cara, é uma boa questão. Eu já tive alguns problemas desse, né? Mas a ideia é sempre ter o índice, né? Que ele está falando assim, tenho mesmo com o índice, essas operações vão se tornar mais lentas, né? Cara, existem algumas estratégias, até mesmo de você dar uma refinada na sua coleção, né? Mas é um problema meio que recorrente, assim, cara. Beleza. Galera, pode fazer perguntas, tá? O Leandro tá aqui para isso. O Judeu, olha, se eu não respondi, se eu não botei essa pergunta aqui, lembra que tem um delay de 30 segundos. Eu vou repetir isso sempre que puder. Então, é importante que você coloque a sua pergunta de maior detalhe possível, para que a gente compreenda e faça a pergunta, tá? Ou seja, eu falo agora, vocês vão ouvir essa minha frase daqui a 30 segundos. E tem uma pergunta do José Silva, né? Por que é um problema usar transação em MongoDB? Cara, assim, não é um problema. Você pode ter problemas, né? Acho que são coisas Nossa, essa que apareceu estão... o Chaves falando, né? O Você pão não viu? engorda, quem come é que engorda, né? Tipo isso. Exato, é isso aí. Parabéns, Leandro. Essa foi muito boa. Viu? Saí pela tangente. Cara, mas você pode ter alguns cenários que isso pode ser um problema, tá? São cenários específicos. Eu nunca tenho o link, mas eu prometo que eu vou deixar depois nos comentários. Desculpa. Cara, eu vou parar de compartilhar. Não, eu vou parar de compartilhar porque a minha banda aqui pode. Não, tá um slide parado, não tem problema. Eu vou remover aqui. Bota o slide inicial para botar seus contatos.
eu ver se eu tenho. Acho que tem mais um aqui. Aí, aqui. Estamos no problema então, lá da assim, transação em banco, em Mongo. isso. A gente não tem. São cenários muito específicos que eu estava falando que eu não tenho, nunca tenho o link na mão aqui do Jameson, mas depois eu deixo nos comentários ali do vídeo, na descrição do vídeo também, para que vocês leiam esse relatório, que é muito importante, tem algumas considerações ali muito bacanas para serem feitas, tá? Mas é justamente isso, não é um problema, você pode ter alguns problemas. Beleza. Pode terminar a explicação sobre time base, oplog retention? Eu acho que era uma das features da 4.4 que eu estava dizendo. Entendi. A retenção era, eu acho que cortou nesse momento o vídeo ali, né? Você tem o uplog definido em tamanho, né? Desculpa, em megabytes, né? Mas quando você olha o consumo ou o que aquilo significa, é em tempo. Né? Então, você pode ter ali 50 GB de uplog e ele equivale a apenas 1 hora, porque você gera muita operação de escrita. Né? Hoje, a partir da versão 4.4, você, além do tamanho, você pode dizer quantos tempo, né, tempo mesmo, em segundos ali, quanto que você quer ter de uplog. Né? Obviamente, isso você tem que ter um espaço ali para o disco também, né? Porque não adianta, eu vou colocar uma semana aqui de uplog, mas eu tenho só 5 GB e eu tenho um volume absurdo de requisições de operações de escrita, né? Então aí você vai ter problema. Mas hoje você, além do tamanho, você configura por tempo. Essa é uma rápida. MongoDB contempla LGPD? Cara, na Enterprise Advanced, que é a versão paga da MongoDB, ela tem é muito fluido isso, tá? Porque você tem a criptografia, aí falando também de criptografia, né? Você tem a criptografia nível de disco, já embutida na versão Enterprise, ou em qualquer tier do MongoDB Atlas, você tem também isso, né? Porque ele usa o MongoDB Enterprise Advanced. Né? Quando você fala de community, aí você tem um problema um pouco maior, né? Você não tem a criptografia, você não tem uma história de engine que seja criptografada, né? Em REST, né? Ou em repouso, os dados em repousos criptografados. Mas a Mongo também inseriu o que eles chamam de Client-Side Field Level Encryption, tá? Que ele pode usar tanto o recurso. Se você estiver usando o Enterprise, você utiliza esse cara também. Se você estiver usando a Community, você utiliza esse recurso para criptografar do lado do cliente. Né? Você já tem a criptografia dos dados em trânsito, isso em todas as versões, mas você pode utilizar esse cara do lado lá do cliente. Beleza. Temos algumas perguntas, Leandro. Dá uma corrida. A Vanessa pergunta, né? Para coleções com muitos documentos acima de 200 milhões, para realizarmos um update, também poderíamos utilizar o recurso de isolar o nó para essa atualização e mantemos as demais réplicas funcionando e após a atualização atualizar as demais réplicas? Não dá, Vanessa. Se você estiver utilizando um réplica 7, não dá, porque ele é um único ponto de escrita. Daí você teria que. Você não vai conseguir fazer um update num secundário, né? Então, isso você não consegue fazer. Nossa, tem bancos que fazem isso muito bem, viu? Mas não vou falar para não estragar a amizade. Pergunta polêmica, né? O Alexandre Tadeu ele fala, né? Qual a diferença entre MongoDB e Cassandra? E ele Cara, complementa, né? Porque tantas empresas grandes estão saindo do MongoDB e indo para o Cassandra. Ele e falou em essa aí algum eu vou lugar, deixar. entendeu? Não, ele não falou. Eu tô Falou, procurando cara. aqui. Não. Ah, E eu acho tava que olhando assim, perdeu. nossa, o cara falou isso. Não se perdeu, não. Foi um Cara, eventual persistente comentário. a principal diferença é a classe, né? A gente pode dizer que a principal diferença é a classe, né? Um é column family e o outro é document, né? Mas aí tem as diferenças de arquitetura também, que não perca a próxima
palestra, que é do Otávio, que ele vai falar de Cassandra, né? Tem a arquitetura, né, de como que o Cassandra se comporta aí com múltiplos nós de escrita, enfim, né? Então tem essa. Eu destaco que a principal diferença é a classe. O Antônio Carlos da Silva, como funcionam os updates e atualizações nos documentos do MongoDB? Como se faz um update de um subdocumento, por exemplo? Não, o update de subdocumento você segue a mesma sintaxe, né? Só que você vai usar o que a gente chama de dot notation, né? Porque você tem que descer o nível. Imagina naqueles exemplos que eu dei lá, endereço, né? Eu quero atualizar o número daquele endereço. Então eu vou fazer o mesmo set, a mesma operação de update que eu faria para um documento no primeiro nível, só que agora eu coloco lá o meu atributo address.number e o valor que eu quero passar. Tá? O André ele faz uma pergunta bem interessante, cara. Eu tô curioso. Você recomenda trabalhar de forma heterogênea com features que necessitam de consistência de estoque, por exemplo? Sim, bom, vamos ver se eu entendi, né? Você tunar ali o teu nível de consistência, né? Você consegue fazer isso no driver tranquilamente, tá? Eu preciso essa informação agora, eu preciso que o ok seja só depois que ele escreveu em pelo menos 2 nós. Eu consigo fazer isso no driver sem problema nenhum. Tá? Beleza. Opa, vamos lá, José Silva. Pergunta: com a nova feature, o MongoDB também pode ser considerado um banco de dados Search Engine, como Elasticsearch? Cara, era justamente por isso que eles fizeram essa feature, tá? A Mongo viu que estava perdendo um mercado grande para o Elastic, né? E em alguns projetos que trabalhavam em conjunto, eu mesmo trabalhei em projetos que tem o Elastic na frente e o MongoDB no background, né? Para mais detalhe do documento em si, né? Então, eles viram que estavam perdendo o mercado e perdendo oportunidade de negócio ali. Falam, vamos criar um negócio desse, né? Só que aí eles não disponibilizam essa feature para a versão on-premise, justamente porque eles têm que manter o Lucene, né? Por trás disso. Então, sim, dá para considerar assim, sim. Cara, eu ainda desconfio que eles não distribuem isso de maneira pública porque eles usam Elasticsearch para fazer esse tipo de busca. Bom, o Elastic descaradamente não tá lá, mas o Lucene sim. Mas é uma polêmica para outro dia, né? Então, essa é a pergunta que eu acho que vale $1 milhão, né? E É. te economiza também milhões de prejuízo, né? A modelagem no banco de dados MongoDB. Quais são as variáveis-chave na hora de modelar um banco no MongoDB? Cara, é aquilo que eu falei lá no início, né? Não tem uma receita de bolo, né? Vai muito da necessidade da tua aplicação, né? O que eu consideraria? MongoDB, ele não foi feito para ficar fazendo join, né? Então, o primeiro erro de modelagem é você tentar espalhar o teu dado sem quebrar esse paradigma da desnormalização, né? Por outro lado, você, ao mesmo tempo que você desnormaliza, você tem que se preocupar em quanto que aquele dado vai crescer, ou que aquele documento vai crescer, né? E aí, em alguns casos, você vai precisar desnormalizar, né? E em outros casos ainda, você vai ter o dado duplicado, para ele ser consumido ou escrito de uma forma, né? Ou de outra, né? Para a tua aplicação ser melhor ali. Né? Mas o que eu sempre recomendo, cara, não quebre o paradigma do relacional, né? O meu primeiro trabalho assim com o MongoDB foi justamente quebrar esse paradigma, né? A gente tinha um banco de dados lá totalmente relacional, cheio dos relacionamentos tudo bem definidos, bonitinhos, e a gente teve que quebrar esse paradigma. Né? A gente entendeu como é que o MongoDB ia funcionar. Claro, foram vários erros e acertos, né? Mas a gente entendeu como é que ele ia funcionar, e aí, digamos que tivemos um sucesso na hora dessa implementação. Opa, a Vanessa faz uma pergunta. No MongoDB temos alguma forma nativa de mascaramento de dados? Não, nativa não. Infelizmente não.
Ufa, essa foi rápida, hein? Tem uma É, pergunta: como é o atendimento do suporte pago? Eles respondem no tempo e qualidade esperada? cara, eu tenho alguns clientes que utilizam on demand ou contratam o que eles chamam de um bundle de horas, né? E costuma ser bom, sim, né? Por outro lado, se você abrir um Gira também na versão community, alguém vai te responder. Claro, eles não têm os mesmos SLAs ali para cumprir, né? Mas costuma ser bem bacana. Perfeito, respondendo todas as perguntas. O último comentário do José Silva, né? Obrigado por não deixar nenhuma pergunta. Lembrando que a gente vai ter um painel no final. E a outra dica importante: existe um delay de 30 segundos. Então, bota essa pergunta da forma mais detalhada possível, porque quando você nos ouviu, a gente já está 30 segundos à frente, tá? Então, lembra sempre Ex- disso. Ah, tem uma Exato. última pergunta aqui, vai. Ah, mas, Leandro, a duplicação não era um dos princípios do banco de dados como um repositório centralizado? Essa eu não entendi, cara. Eu não entendi. Não entendi. Duplicação não era um dos. Bom, enfim. Vamos Alguma pular aqui. dica? Uma dica de curso de modelagem de dados para NoSQL, tipo como no relacional, onde tudo começa com SQL ANSI. Aham. Não tem. Não tem. Assim, eu não tenho nenhum curso para recomendar, a não ser os da Mongo University. Tem lá um curso falando específico de modelagem de dados, né? E é uma boa dica aí para eu montar isso também, né, Otávio? E quem É sabe uma hein, boa no dica, né? próximo tema. Eu acho que o maior desafio da modelagem é porque é muito flexível, né? Seria uma espécie de soft modelagem, né? É. Sobretudo. Deixa eu ver aqui. O Eduardo falou. Você tem algum curso de MongoDB em português, Leandro? Não tem online. Geralmente eu trabalho em company, mas eu tô há algum tempo para montar isso e disponibilizar para o público de forma online. Acho que vai ser um ponto para o próximo semestre, aí, no mais tardar. O Maximilian perguntou, né? Existe alguma métrica para saber se um documento está muito grande para ser salvo numa collection? Até onde eu sei, ele já dá um erro de cara, né? Se Que é ele muito tiver mais grande. de 16 mega, ele já nem deixa fazer, né? Mas não tenho. Você tem que saber o quanto que você tem de dado ali, né? Beleza. Grande Leandro, obrigado aí por responder todas as perguntas. Lembrando novamente